Uma camareira conseguiu na justiça o direito ao adicional de insalubridade. O caso aconteceu aqui em Natal. A camareira era responsável por limpar entre 18 e 21 quartos por dia, inclusive os banheiros. A camareira entrou com um processo na justiça por considerar que ficava exposta a riscos biológicos durante a limpeza de uma grande quantidade de banheiros, localizados nos quartos de um hotel da capital potiguar. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do RN não considerou a ação iniciada pela camareira, por entender que a atividade não se comparava ao serviço de ambientes coletivos e abertos ao público, o que caracteriza o direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, o trabalhador recebe quando o labor dele envolve agentes nocivos, como foi o caso da camareira, né? E esse agente nocivos é o método de atividade que quem define isso aí não é somente a consolidação das leis do trabalho, nem tampouco a nossa Constituição, mas norma regulamentar do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Existe uma relação oficial que vai definir quais são as atividades consideradas. A empresa, ela necessariamente, ela precisa, de fato, cumprir as normas, como eu falei, normas inseridas no campo da legislação ordinária, no caso a CLT, a nossa Constituição e as NRs. Então, no que diz respeito aqui à insalubridade, que é o caso dessa trabalhadora, a empresa ela precisa oferecer os equipamentos de proteção individual, que a gente chama o famoso EPI. Após a decisão do tribunal, a camareira recorreu e a questão passou a ser examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Diferente do regional, o TST acolheu a argumentação da camareira por considerar que a situação que ela estava sendo submetida configurava um grau máximo de insalubridade. O número de ações ajuizadas sobre as questões de periculosidade ou mesmo insalubridade na capital potiguar é grande. E isso se dá principalmente pelo fato de Natal possuir uma das maiores redes hoteleiras do país. Muitos desses empreendimentos turísticos não fornecem os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários e ainda por cima não pagam os adicionais previstos em lei. Os trabalhadores têm nos procurado sempre apontando o excesso de limpeza que são feitos nos banheiros dos hotéis, onde em alguns casos chega-se a quantitativo diário de 25 quartos e às vezes até 30 quartos por dia trabalhado. E diante desse relato desse trabalhador que muitas vezes presta esse serviço sem a utilização do EPI adequado, nós identificamos que o trabalhador estava exposto ao risco biológico, o que caracterizava o direito de receber o adicional de insalubridade em seu grau máximo no percentual de 40% do salário mínimo. E diante desses casos, o advogado trabalhista alerta para a necessidade de os trabalhadores procurarem seus direitos. O trabalhador que trabalha exposto a produto químico, ele tem direito à insalubridade. O trabalhador que está exposto a altas temperaturas de calor, ele tem direito à insalubridade. O trabalhador que trabalha exposto a risco biológico, lixo, diretamente com pacientes em isolamento, em hospitais, todos esses trabalhadores estão expostos a risco e precisam sim buscar na justiça ou buscar de seu empregador que seja pago o adicional.